Bom, companheiros, boa tarde, companheiros da Causa Operária TV, sejam bem-vindos a mais um programa de Juventude Revolucionária. Vocês viram o nosso companheiro Vinícius do Rio de Janeiro tentando introduzir esse programa ao menos 2 vezes agora há pouco, mas como a gente está vendo, o companheiro está passando por aí dificuldades técnicas, então, bom, vim aqui dar uma forcinha para o companheiro e dar uma ajuda aqui para a gente ter o nosso programa da Juventude Revolucionária acontecendo como deveria acontecer, né? Bom, o companheiro Vinícius meio que já se apresentou, né? Não sei se ele voltou ao ar aqui na nossa produção. Mas bem, dando continuidade, né? Eu sou Arthur, falo diretamente de Santa Catarina, militante do Partido da Causa Operária e da Juventude Revolucionária, assim como o companheiro Vinícius, né, do Rio de Janeiro, que deu as palavras que os companheiros viram ele na sua grande luta contra a internet, né? Bom, seja bem-vindo, Vinícius, bem-vindo a mais um programa Juventude Revolucionária. Muito obrigado. Estou aqui realmente diretamente do Rio de Janeiro. Já me apresentei, vou me apresentar de novo, né? Apresento aqui os programas das quintas-feiras em geral. Consigo aqui ter uma facilidade maior. Vamos ver se eu consigo aí noticiar aí tudo que tem para noticiar no dia de hoje, que tem bastante coisa. Passar a palavra para não gastar mais tempo. Bom, e assim como o companheiro Vinícius, também do Rio de Janeiro, o companheiro Paulo, seja bem-vindo, Paulo. Olá, tudo bem, companheiros? Bom dia para todos, boa tarde para telespectadores. E vamos em frente. Perdemos bastante tempo já nisso, por problemas técnicos. Bom, vamos então para as notícias. Já que a gente não tem muito tempo a perder, né? Sempre lembrando, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, divulgue aí nas redes sociais, etc, para chegar a cada vez mais pessoas, principalmente aí no seu grupo de escola, grupo de universidade e tudo mais. E sempre lembre-se de aí de curtir e se inscrever no canal da Causa Operária TV, né, impulsionando nossa imprensa independente e 24 horas. Bom, seguindo aqui a nossa programação, companheiros, as primeiras notícias que a gente queria trazer no dia de hoje, né, a respeito da questão da juventude, está muito ligado a um velho problema que a gente está enfrentando desde ao menos o final do ano passado. Né? A gente sabe, está vendo que está uma dura campanha aí por parte da burguesia em busca do volta às aulas presenciais a todo custo. Aí, em defesa, né, do novo fôlego para a economia capitalista, a burguesia busca sacrificar a juventude e também os professores, seus familiares, etc., na tentativa aí de reabrir as escolas. Né? Hoje, vale lembrar que o Brasil, nas últimas 24 horas, superou a marca de 2.000 óbitos pela primeira vez desde o início da pandemia. Esse é um recorde histórico que inclusive acaba de superar os Estados Unidos nas últimas 24 horas, se tornando o país com o maior número de mortos no último dia. Essa situação catastrófica faz que isso se some no Brasil, né? Cerca de 11 milhões de infectados, sendo que já 80 mil pessoas, quase 81 mil pessoas foram diagnosticadas com coronavírus nas últimas 24 horas. O Brasil está com a média diária de mortes de mais de 1.645, uma outra marca histórica aqui na pandemia, que é a que mais mata já na história do país. Né? Em cima dessa situação, a gente vê que os golpistas estão impulsionando mesmo assim a volta às aulas presenciais, mesmo em meio a essa crise. Né? E bom, foi feito um levantamento aí pelo parte do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, né, o Sindicep, né, no qual cerca de 166 escolas municipais já registraram aí casos de coronavírus após a reabertura, que iniciou há cerca de um mês, no dia 15 de fevereiro. E bom, sobre essa questão da reabertura das escolas e tudo mais, gostaria que o companheiro Vinícius comentasse um pouco a respeito, né, sobre esse problema. Só antes disso, eu gostaria de assinalar também, o companheiro que está passando por alguns problemas técnicos, né, eu gostaria de assinalar, em primeiro lugar, aí, a contabilidade de casos, né, que já ultrapassa cerca de 386 entre servidores e alunos, além de uma série de óbitos confirmados. Bom, passo aí a bola para o companheiro Vinícius falar um pouco mais a respeito desse genocídio. Então, sobre aí os acontecimentos no estado de São Paulo, né, que tá tendo aí uma grande notificação, muitos mortos, né, tá batendo recordes também, não só o Brasil como o estado tá batendo recorde de mortos, a volta às aulas aí tá correndo a todo vapor, inclusive com uma grande resistência aí dos professores e dos alunos, tá tendo uma greve dos professores a gente está cobrindo aqui na Causa Operária TV, né. Esses dados aqui são um pouco antigos da semana passada, a gente vai noticiar aí os dados mais recentes, mas
Porque o interessante é que pouco depois de abrir, né, abriu no dia 15 de fevereiro, as escolas não abriram nem muitas escolas, abriram só uma, uma pequena porcentagem aí do total. Já tivemos aí 166 escolas com casos de Covid, escolas municipais. E no total 386 casos. Eu acho que de pessoas, né? De servidores e alunos. Eu acho que o mais interessante aí é a cobertura aí fizeram uma imprensa fez uma reportagem para ver como é que estava sendo essa volta às aulas, né? E aí você foi ver que os supostos protocolos, né? Aquela volta às aulas segura, que era propagandeada aí pelo Dória, pela Uni, pela UBS, é uma farsa completa, né? A gente tem aí quase, acho que todas as indicações aí, supostamente para volta às aulas segura, que se fossem feitas, ainda assim não seria segura, não estão sendo respeitadas nas escolas, né? Então as salas são pequenas, não tem aí o distanciamento, mesmo com apenas 35% de alunos total, né, por sala, não está conseguindo se dar aquele distanciamento. As salas não têm ventilação também, que seria o básico. Não tem álcool gel, o álcool gel é muito de má qualidade, deve ser diluído, o álcool gel aí que eles não investem realmente nesse item básico aí para você sair na rua, que é o álcool gel. As máscaras são, claro, terríveis. A gente teve o caso aí do ano passado, né, de Manaus, que a gente viu como é que são as máscaras cedidas pelo governo. Não tem nem professor, porque tem muito professor afastado aí, grupo de risco e tal. Então, você volta às aulas, mas não tem um professor para dar aula, né? O professor está em casa. Os que têm direito, né? Porque na verdade, todos os professores deveriam estar em casa, né? Mas alguns têm o privilégio aí de não conseguir dar aula e não tem essa cobertura, né? E e a última coisa que tem casos aí que 65% dos alunos não, seria o máximo, né, possível, né, de não participação, que é 65% dos alunos, ou seja, você vê que mesmo com um terço das pessoas frequentando as aulas, seria aí 3 vezes mais fácil de fazer, é um negócio completamente jogado aí, uma política genocida mesmo, né? Você vê que não existe nenhum tipo de política real para uma volta às aulas com segurança. É pura demagogia dos governos direitistas, né? Nesse caso do governo do Dória. A Uni e a UBS fingem que estão fazendo alguma coisa, mas não estão fazendo nada. E a população vai morrendo aí, vai se infectando. A gente viu aí essa última notícia da semana passada. E o Arthur pode atualizar aí como é que está a situação de São Paulo, agora que já passou aí, mas já vai dar um mês da reabertura, né? Dá no dia 15 um mês. Como é que estão esses números, Arthur? Bom, exatamente. Bom, a situação só piorou, né? Na realidade, como era de se esperar. Os registros aí datados do último dia 9, né? Já colocam que apenas no estado de São Paulo foram registrados mais de 4.084 casos relacionados à reabertura das escolas. E a gente já ultrapassa a marca de 21 mortes contabilizadas, né? A gente vê, né, primeiro, uma explosão de casos gigantescos, né, se comparado ao que havia nas primeiras semanas. Os dados que são dados oficiais, vale lembrar, ou seja, que são aí colocados com muita subnotificação, etc., por parte do governo estadual, eles são casos que já revelam a catástrofe já sendo realizada, né, nas escolas. O governo aí do PSDB, por exemplo, não informou se todas as vítimas eram de escolas estaduais, municipais ou privadas. O número de informações que estão sendo enviados, inclusive ao público, é um número muito restrito, né? Outras, por exemplo, 24 mil pessoas até o momento se encontram com suspeitas de infecção da doença. Isso vale lembrar, né, que só com essa marca, cerca de 30 mil pessoas já haveriam sido infectadas apenas em 3 semanas aí de reabertura das escolas no estado. A gente tem aí os boletins, né, epidemiológicos do Sistema de Informação e Monitoramento da Educação, e conforme esse boletim já foram registrados 33 casos nas escolas de São Paulo só nas 3 primeiras semanas. Sendo que quanto mais passa o tempo, né, o número de casos vai aumentando exponencialmente, inclusive a média diária de contaminação. A gente viu ainda que o governador, né, o João Dória, o científico, se utilizou dessa incrível ciência do qual ele aparenta utilizar, né,
e por meio da matemática buscou aí distorcer os dados, né? Ele fez para criar toda uma aparência de controle, etc. Ele optou aí por registrar que a proporção de casos confirmados de Covid nas escolas seria 33 vezes menor do que a registrada no geral. Por isso, calculou que a taxa de contaminação por 100 mil habitantes e comparou com a taxa de contaminação por 100 mil estudantes. Porém, vale lembrar que o Dória considerou todos os 9,9 milhões de estudantes do estado na equação, coisa que teria derrubado, né, justamente aí o cálculo geral, né? Óbvio, se tu for considerar, por exemplo, todos os 9,9 milhões de estudantes no estado e comparar, por exemplo, com a marca de média de 100 mil pessoas contaminadas, né, a média a cada 100 mil, você vai ter um número aí infinitamente menor, né? E bom, por meio essas tentativas, essas inúmeras manobras, né, ridículas que o governo de São Paulo está fazendo, a catástrofe vai continuando a todo vapor, né? E as mortes também, né? A gente teve notícias aí recentes de mortes de professores, mortes de alunos e tudo mais, pessoas que estão falecendo dia após dia, graças aí à política de genocídio do governo Dória. Né? Bom, em cima dessa situação, né, eu gostaria de passar para o companheiro Paulo para ele falar um pouco mais a respeito, né, do que está acontecendo na Universidade de Desenvolvimento do Estado e da região do Pantanal, a Uniderp. Né. Teve uma reunião entre os coordenadores da universidade, né, para realizar na última quinta-feira, e foi determinada a volta às aulas presenciais já para a próxima segunda-feira, né, ou seja, já teria acontecido. Sendo que apenas o curso de medicina, um retorno progressivo dividindo, a princípio, o espaço da universidade em 2 turnos, entre metade das turmas do curso, e que terminaria com o retorno de todas as turmas nos 2 períodos no dia 22 de março. Gostaria que o companheiro Paulo falasse um pouco mais a respeito e denunciasse essa política de genocídio que já está chegando nas universidades também, né? Chegando a milhões de estudantes nesse momento. Bom, é verdade. Justamente isso que o companheiro Arthur acabou de dizer. A universidade, né, a Uniderp, lá do Mato Grosso do Sul, do Desenvolvimento do Estado da Região do Pantanal, da Uniderp, né, realiza na última quinta-feira, uma reunião na última quinta-feira, dia 4, onde foi determinada que a aula presencial ia ser retomada. Né. No outro lado do muro, a gente vê como a situação é parecida. Afinal, quando isso foi divulgado, né, que segunda-feira as aulas iam, agora dia 8, as aulas iam retornar para os cursos de medicina, em um retorno, como o companheiro Arthur acabou de dizer, um retorno progressivo, que dividiria o espaço da universidade em 2 turnos, né, metade da turma do curso em um e metade da turma do outro, 2 períodos que terminaria com o retorno de todas as turmas dos 2 períodos de 22 de março, como se fosse num período antes da universidade, os alunos de medicina, né, que iriam começar primeiro, acabaram rejeitando essa proposta. Né. Eles ressaltaram os impactos, né, desastrosos da pandemia, o absurdo que foi o processo dessa decisão monocrática de reabertura, né, tomada pela burocracia da instituição, sem fornecer alternativas aos alunos, né, e sem oferecer nenhuma alternativa aos alunos que não puderam participar de atividades práticas, né, realizadas em hospitais, né, por serem grupos de risco, forçando-os a trancar o curso, ou seja, é uma coisa escancarada, assim, que não age em benefício de ninguém. E isso em uma universidade privada, particular, né, muito rica. É um curso de medicina em específico, como todos nós sabemos, é um curso, acho que no Brasil inteiro, em todas as universidades, o curso de medicina é um curso gentrificado. E no caso de uma universidade privada como essa, não é diferente, né? O curso, então, é frequentado pelos filhos dos elementos mais ricos da pequena burguesia, né, que provavelmente nem mesmo tomam o transporte público, a maioria das vezes, vão de carro, ou seja, o motorista. Né. E assim, você vê que mesmo com esse público, ainda existe essa tentativa de puxar a medida de volta às aulas, né, sob a argumentação de que os cursos da área de saúde não deveriam parar, né, para que mais profissionais da área ingressem na força de trabalho, no combate à pandemia e tudo mais. Então, esses cursos acabam cumprindo um papel oportuno para a campanha, né, pela reabertura das escolas nos outros níveis também. Né?
Assim, se a medicina, se as áreas de saúde são super importantes, então outras áreas também vão acabar se tornando importantes como meio para apaziguar a revolta dos estudantes para a abertura de outras escolas, de outros cursos, né, das universidades. Né? Assim, as condições dessa universidade são muito diferentes das universidades federais, por exemplo, ou municipais, federais ou estaduais, eu quero dizer, que tem recurso, praticamente quase nenhum recurso em comparação. Né? Ainda não tem condições sanitárias para voltar e mesmo assim tem uma tentativa muito grande da burguesia de fazer voltar. Né? Você vê que chega até as classes, até a pequena burguesia mais alta também. A gente tem que reforçar contra a mobilização estudantil, contra essa volta às aulas genocida, é uma questão urgente. Né? Passa a bola para os companheiros. Bom, e seguindo essa linha do programa da Volta às Aulas, né, gostaria que o companheiro Vinícius falasse um pouco mais a respeito da política da UNE e da UBS. Né? São as principais organizações aí, da juventude, né, porém que estão com uma política extremamente capituladora frente a essa questão da volta às aulas. Né? A UBS e a UNE lançaram aí a campanha chamada Vacine e Educação, que é uma campanha, na verdade, em grande medida demagógica, que não busca mobilizar os estudantes e, pior ainda, que impulsiona aí a volta às aulas presenciais como fosse uma necessidade para a juventude em plena pandemia. Né? Bom, eu gostaria que o companheiro Vinícius comentasse um pouco mais a respeito dessa situação, a posição dessas entidades e que política a gente deveria tomar na realidade frente a esse problema da volta às aulas. Né? A gente vem denunciando aqui a política da UNE e da UBS porque essa questão da volta às aulas é uma monstruosidade aí sendo perpetuada pelos governos golpistas, né? Você vê a quantidade de pessoas, 270 mil pessoas mortas oficialmente e aí 2 mil morrendo por dia. A princípio é o que vai acontecer agora. Né? Você vê que enquanto um genocídio está acontecendo, né, uma organização dessa de esquerda capitular é uma coisa completamente absurda. Né? Então tem sempre manter essas denúncias aí a todas as organizações estudantis e principalmente a UNE e a UBS, que são as principais, né, são as maiores, são as nacionais do ensino médio e das universidades, né, que estão capitulando frente a essa política. Primeiro, semana passada, eles emitiram em uma live, né, eles emitiram aí a opinião de que ser contra a abertura das escolas é uma coisa tosca e que deveria se defender aí que ela fosse aberta de forma segura para todos e justa. Como a gente vê, eu acabei de falar nesse programa aqui como é que elas estão abrindo em São Paulo, né? Mesmo com 1/3 dos alunos não estão conseguindo nem dar álcool gel para as crianças, nem botar as crianças afastadas. E aí depois, eles também, na verdade, eles conjuntamente, né, mais ou menos na mesma época, lançaram esse manifesto da vacinação, né? Vacine a educação. Que é um negócio completamente absurdo, né? Você vai dar prioridade para a imunização dos profissionais de educação contra a Covid-19. E aí, bom, primeiro que você abandona aí os estudantes, né? Que é uma coisa como se a juventude não estivesse morrendo, né? A gente já noticiou aqui a morte de jovens pela Covid-19. E outra coisa que é uma política aí de uma farsa, né? Porque não está tendo vacinação, não vai acontecer a vacinação, né? Você está capitulando aí. E se acontecer também, vai ser uma transferência aí das pessoas que vão ser vacinadas para os professores, para você fazer uma vacinação de acordo com o que o capital financeiro, né? De acordo com o que ele quer, que é reabrir as escolas, né? Você definir quem morre e quem não morre. Quando a UNE e a UBS, como a gente viu aí em 2019, né? Que os estudantes aí se mobilizaram, botaram milhões nas ruas, teria a capacidade de impulsionar a mobilização. Isso seria aí o poder. Não dá para falar que eles sozinhos conseguiriam, mas eles poderiam dar um grande impulso aí para se conquistar a vacinação no geral no Brasil, né? E aí a luta contra a volta às aulas deve ser justamente uma luta pelo tratamento da população, pelo fim da pandemia, né? Que não dá para também ficar adiando para sempre as aulas. Eventualmente vai ter que abrir. Quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ser de recuperar. O que a gente deveria fazer é o quê?
fazer a pandemia durar o mínimo possível, lutar aí pelo tratamento em massa da população para acabar com a pandemia no Brasil. Deveria ser isso aí a pauta da esquerda em geral e dos estudantes. E acho que eu vou deixar parar aqui, por aqui a crítica à União UBS, porque a gente teve aí um exemplo na América Latina, né? Vou comentar um pouco mais, deixar o Arthur introduzir aí o exemplo, depois eu continuo. Uhum. Bom, eu acho que exatamente, seguindo na contramão dessa política, né, capituladora, os protestos no Paraguai, que explodiram numa mesma noite com protestos no Chile, demonstraram o caminho a ser seguido aí em todo o continente, né? Inclusive, esses protestos que foram extremamente radicalizados aí contra o governo paraguaio, pedindo a derrubada do governo, derrubando efetivamente o ministro da Saúde e tudo mais, graças aí ao colapso do sistema de saúde, é uma mobilização, como é de se esperar, impulsionada principalmente pela juventude paraguaia, né? Que, assim como no Brasil, é o principal setor radicalizado e, inclusive, né, o setor mais mobilizado aí da população. Bom, eu acho que o companheiro Vinícius pode falar um pouco brevemente, antes da gente entrar no nosso tema principal, a respeito de como se deu aí as manifestações no Paraguai, né? Vou resumir aqui, né? O Paraguai ele vive aí sobre um regime de golpe aí muito semelhante ao Brasil, né? Foi dado um golpe de Estado no governo de esquerda, ao estilo do governo da Dilma, né? No ano de 2012. Estão aí há quase 10 anos no regime do golpe, tiveram eleições fraudadas, como foi a eleição de 2018, que vai ser o nosso próximo ponto. E agora aí com a crise da Covid-19, num país agrário, né? Que a maior parte da população vive em cidades muito pequenas, no campo. Eles aí estão atingindo aí 3.500 mortes, né? Que no Brasil, se fosse aí conferência da população brasileira, seria em torno de 100 mil mortos, né? Fazendo a proporcionalidade. Que ainda é menos que no Brasil. Mas foi o suficiente aí para a população se revoltar e tomar as ruas na sexta-feira passada. Eu acho que a gente perdeu aí tivemos um pequeno problema técnico, não estamos com as fotos das manifestações que eu queria mostrar, mas na Causa Operária TV você consegue aí ver um vídeo da mobilização no Paraguai. Eles não só conseguiram aí derrubar os ministros, conseguir aí, por enquanto, a promessa de que vai ter vacinação, 1 milhão de vacinas, que para o Paraguai é um número muito grande, porque a população é de 7 milhões, ou seja, conquistar 1 milhão de vacinas aí com uma manifestação seria conquistar 30 milhões de vacinas no Brasil, né, com uma manifestação. Você vê o poder que tem aí a mobilização. E aí os setores aí, a esquerda é muito desorganizada lá, quase não tem esquerda, mas a juventude se revoltou e saiu às ruas e puxou aí o Fora Marito, que é o presidente golpista do Paraguai, seria o equivalente ao Bolsonaro, né? Fora Marito derrubou 3 ministros, ministro da Saúde, inclusive, foi derrubado, e está aí nas ruas até os dias de hoje. Tem os setores aí que estão fazendo um acampamento aí até o governo cair, pedindo a renúncia do governo golpista. Mostrando aí a força que tem a juventude, né, de protagonizar essas grandes mobilizações, que é o que a gente está precisando no Brasil hoje em dia. Né? A gente precisa que a juventude se mobilize e saia às ruas, como aconteceu no Paraguai. O, Depois vocês podem dar uma olhada lá nos materiais que tem na Cel TV, tem um programa também do companheiro Eduardo Vasco sobre o Paraguai, vocês conseguem acompanhar uma situação muito interessante, é uma inspiração aí para as mobilizações que a gente deve organizar no Brasil e que a juventude deve ser a protagonista, né? E em relação a isso, a juventude não só deve ser a protagonista das manifestações, a vanguarda, como está no nosso título, como ela deve ter uma pauta, né? Uma pauta aí política para a juventude. Acho que o pessoal já deve saber, porque tá escrito no título, né? Mas o companheiro Arthur vai comentar essa questão. Bom, a questão fundamental, como a gente vem discutindo aqui no nosso programa, como também na nossa imprensa em geral, é a luta contra o golpe, que hoje passa principalmente pela defesa da candidatura do ex-presidente Lula. Né? A candidatura do ex-presidente Lula, a gente já explicou diversas vezes o efeito de polarização que ela tem no jogo político. Né? Mas, mais do que falar, o exemplo prático, né, de quando os direitos políticos do Lula foram devolvidos e a recém-entrevista que ele deu, né, no dia de ontem, se posicionando e impulsionando
a mobilização contra o governo Bolsonaro, ficou ainda mais claro, né, que a figura de Lula no jogo político é uma figura-chave, né? É uma figura aí que é buscada, ser impedida de se sair como candidato a todo custo pela burguesia golpista, os militares falam em golpe, a imprensa golpista ataca veementemente, etc. Porém, por outro lado, é um ponto aí de aglutinação de toda a mobilização dos setores oprimidos, né? E em cima disso tudo, né, existe a juventude operária, a juventude estudantil, etc., um setor extremamente radicalizado e esmagado pelos golpistas, né? A gente vê que, por exemplo, a juventude é o principal setor esmagado aí pelo desemprego no golpe de Estado, um dos principais setores afetados pela política ditatorial do governo Bolsonaro, como, por exemplo, a colocação dos chamados interventores nas reitorias das universidades, os ataques feitos aos cortes na educação, os cortes de bolsa, a perseguição política, a escola sem partido, a censura e tudo mais. Ou seja, um setor aí que está sendo brutalmente atacado pelo regime golpista, que tem uma ditadura que se fecha cada vez mais, e aparece a figura de Lula como um ponto de aglutinação de toda essa mobilização. Por isso que a JR vê como necessidade, além de, junto ao restante do partido, os demais coletivos e tudo mais, organizar a juventude na defesa da candidatura do ex-presidente Lula. É por meio da candidatura do ex-presidente Lula, de como a gente viu, que a polarização política e que a radicalização da população se dá. E que toda a mobilização, justamente aí em torno do problema das eleições de 2022, se desenvolve com muito mais velocidade e intensidade, né? O Lula aí deu um discurso, né, se colocando contra a operação do Lava Jato, se colocando contra o governo Bolsonaro, estando à disposição de se tornar candidato, e já gerou uma grande repercussão. O governo Bolsonaro, a gente viu aí que está correndo agora, tentando acelerar algumas questões a respeito da vacina, etc., com medo da repercussão da volta do Lula. A burguesia já teme os estragos que o Lula nas eleições pode fazer, e a juventude tem um caráter fundamental nisso tudo. Será a juventude, junto aí com a classe operária, que estará na vanguarda justamente dessa mobilização. Por isso é necessário que seja impulsionada a campanha nas universidades, nas escolas, em defesa aí dos direitos democráticos do ex-presidente Lula e de sua candidatura para a presidência da República. Por isso que a gente traz aqui no programa de hoje o tema Lula, né, como do tema principal para a mobilização no próximo período. Bom, passa a bola para o companheiro Paulo falar um pouco mais a respeito dessa questão do Lula, e logo depois para o companheiro Vinícius, a gente já está finalizando o programa de hoje, comentar um pouco a respeito dessa questão da mobilização em torno do ex-presidente. Sim, companheiros, exatamente. O Lula agora teve seus direitos políticos reinstituídos, mas é claro, a gente não pode, nós não podemos ser ingênuos o suficiente a ponto de acreditar que o ataque acabou. Claro, aqueles que estão acompanhando a situação desde segunda-feira já viram provavelmente que todos os meios de comunicação mais monopólicos, os maiores do Brasil, a Globo, a Band News, o Jovem Pan, todos os clássicos veículos de comunicação da direita e do Centrão, né, já estão preparando, denunciando, né, entre aspas, os ataques, fazendo mentiras, fazendo demagogias contra o Lula. Já estão se posicionando para um ataque ao Lula. Eles não vão aceitar, assim claro como os militares e outros membros aí do governo golpista, a possibilidade de Lula combatê-los em 2022. Não só combatê-los, mas principalmente combater o candidato deles, que é o Bolsonaro. E isso, é claro, não pode haver dúvida sobre isso. A questão do Lula é essencial e a defesa do Lula é uma questão muito importante para a esquerda, né? Não sei se os companheiros têm algo mais a dizer sobre assuntos. Talvez falar um pouquinho. Bom, passa a bola para o companheiro Vinícius falar um pouco a respeito. Eu vou comentar aqui para fechar o debate, né? Acho que a pauta do Lula aí é crucial para a juventude, né? A gente sabe que a juventude é um dos setores mais oprimidos da sociedade, afetada aí, você vê, por exemplo, a taxa do desemprego. Quando você vai para o jovem, ela cresce muito, isso varia aí em geral para outros ataques aí, outros problemas que o capitalismo gera, né? O jovem sofre desproporcionalmente
E conforme o regime golpista se intensifica aí a crise, ataca cada vez mais a população como um todo, a juventude sofre mais ainda, né? E a gente vê que o único caminho aí para a juventude, de fato, é derrotar o golpe de Estado. E a juventude tem aí, em geral, a vanguarda aí do movimento, né? O primeiro a sair às ruas, nesse marasmo que a gente está vendo agora, né? Pouca mobilização, quase nenhuma, a esquerda, em geral, boicota as mobilizações. Os jovens são um setor aí que tem a capacidade de sair às ruas, como fizeram no Paraguai, né? Chacoalhar aí o regime e a principal pauta dessas mobilizações, né? Tem que ser aí a candidatura do Lula como aí o candidato geral da esquerda, unificado da esquerda, para derrotar o golpe de Estado. A gente aqui no Rio de Janeiro, no dia 8, imediatamente, logo quando a gente descobriu que ele estava inocente, que ele tinha os direitos políticos dele, ele está ainda sob processo, né? Mas a princípio por enquanto ele tem os direitos políticos dele, né? A gente saiu às ruas aí, chamou uma manifestação em conjunto com outros setores, né? Os comitês de luta, Comitê Fora Bolsonaro do Rio, outros setores aí do PT e de outras organizações de esquerda. Essa aí é a nossa manifestação, né? Isso é um companheiro aqui da Juventude do Rio de Janeiro, ajudando a levantar o Lula gigante, que tem aqui no Rio de Janeiro temos um Lula gigante, nessa manifestação na Cinelândia, né, praça tradicional onde a gente faz manifestações aqui no Rio. Isso aí foi logo no início, né, quando ainda estava de dia, foram agrupando aí os setores e a gente fez aí provavelmente a primeira manifestação aí em defesa da candidatura do Lula, depois que recebemos a notícia de que ele estava com os direitos políticos, né? Você vê aí justamente o papel que a juventude tem, né? A JR ganhada na luta contra o golpe de Estado em defesa do Lula. A gente tem um vídeo, produção? Lula livre! Lula inocente! Lula candidato! Abaixa a Lava Jato! Lula candidato! Abaixa a Lava Jato! Lula inocente! Abaixa a Lava Jato! Lula candidato! Abaixa a Lava Jato! Vocês viram aí a manifestação que teve, né? Não foi muito grande, também ainda assim houve boicote da esquerda, né? Como as manifestações do dia 27, mas como deu para ver, ali no canto, o pessoal que grita mais alto, mais animado, somos nós ali da JR, né? O setor mais disposto aí a lutar, que puxou a palavra de ordem abaixo a Lava Jato, né? Que tem que cair como um todo, né? Não caiu ainda, tem que ser completamente destruída a Lava Jato. E Lula candidato, que é necessária aí uma pauta democrática, uma pauta não só democrática, como da juventude e da classe operária como um todo para derrotar o golpe de Estado. Então você vê aí o papel que nós aqui da juventude temos nessa luta, né? A luta contra o golpe e a luta pelo Lula 2022, que aí é uma pauta essencial aí que a gente vai ter que levar adiante e botar aí toda a esquerda que tenha uma resistência a essa pauta, convencer aí todos os setores de esquerda a entrar nessa luta junto conosco aqui da JR, do PCO como um todo, e o nosso papel é crucial. Então, queria só adicionar esses pontos, né? O nosso tempo está acabando, vou passar aí a palavra para o companheiro Arthur. Bom, é isso, companheiros. Agradeço a presença de todo mundo no programa de Juventude Revolucionária dessa quinta-feira. A gente se vê aí na próxima semana, talvez com outros companheiros, talvez com toda a bancada igual como foi hoje, mas de qualquer forma já convido os companheiros a continuar assistindo a Causa Operária TV. Hoje mais cedo teve a entrevista do companheiro Rui Costa no 247, foi transmitida também aqui na Causa Operária TV. E bom, é basicamente isso. Desejo aí uma boa tarde para todo mundo e a gente se vê.